Realmente é um bate-papo, acho que a peça, né, faz uma reflexão, tem bastante espaço aberto, né, para a gente pensar. O Marcelo, ele é ator, ele é conselheiro de dependência química, né, pode falar um pouco sobre o que é isso, como é que isso afeta individualmente e dentro de um núcleo familiar. Elas trabalham também com outro tipo de dificuldade, que é a violência doméstica. Não necessariamente uma coisa anda junto com a outra. Nosso desfecho da peça aqui tem uma solução, uma proposta de superação, que é, no final das contas, o desejo que todo mundo tem. O que o ser humano está fazendo com ele ao ponto de chegar a este lugar, né? Completamente dizimando. E aí a gente convivia muito com as crianças que viviam muito essa realidade do alcoolismo e da violência doméstica. Infelizmente também essa não é uma situação que ocorreu no início do século XX ou antes dele e que hoje a gente está vendo que ela está terminando. Será que nós vamos ver as coisas de novo? Principalmente depois de um espetáculo. Aí a primeira vez que eu vi, assim, fiquei muito tocado. E assim, as pinceladas muito tranquilas, né? Porque geralmente quando se fala a respeito de violência, quando se fala a respeito do alcoolismo, há uma tendência a exagerar, né? Nas tintas. E muitas vezes nós vivemos um quadro como esse, tanto no alcoolismo quanto na violência doméstica, de uma maneira que começa quase que imperceptível, né? Começa, às vezes, de uma maneira assim que nos magnetiza, né? Quando nós percebemos, já andamos uma estrada que parece que não tem mais volta. Respeito pelo AA, né? Conheço muitas pessoas que estavam nessa e que estão ainda, né, sendo acompanhadas e participando do AA, mas o quanto mudou na vida delas. E se a questão do vício, né, ela começa devagar, pode dizer que a questão da violência doméstica também, porque hoje é um maltrato, é uma resposta mal dada, amanhã é um empurrão, depois da manhã é um tapa e infelizmente chega-se à morte, né? A mídia comenta um caso ou outro de violência, aqueles mais brutos, mais latentes assim, mas tem muitos outros casos que ainda acontecem dentro de casa e que a mulher não se empoderou ainda, não se encorajou ainda de fazer a denúncia. A questão dele foi o alcoolismo, a questão dele foi o ciúme, também é uma outra doença, né? É reconhecidamente uma doença pelo CID-10, né? A Organização Mundial de Saúde que conhece como doença. E aqueles que de alguma maneira estão doentes hoje por conta do alcoolismo fazem parte do quadro dos obsessivos compulsivos. Tem um poema bacana que é assim: quando começo não paro, quando termino flutuo, ando do escuro para o claro e lá quando chego recuo. Essa irmandade de 12 passos costuma fazer, né? E agora são 64 denominações, e alguns se chamam de adictos, escravos, né? Escravos dessa obsessão e dessa compulsão. E como se livrar da escravidão, né? Vai precisar realmente de uma nova Isabel para dar uma canetada? Ou será que a mudança vai ter que ser dessa vez dentro do meu coração, da minha mente, né? Para que eu possa me libertar dessa coisa? E aí, ele realmente continuou no ar e parou de beber, né? Voltou e está pacífico, tudo bem na família? Ou começou um novo ciclo de violência, mesmo que ele continue no ar? O alcoólico, quando está em recuperação, ele começa a trazer para a vida dele princípios de reformulação. Reformulação de comportamento, reformulação de pensamentos, reformulação de valores, né? Então, quando ele
começa o processo de recuperação dele, a primeira coisa que ele precisa perceber é a impotência que ele tem diante da doença dele, diante das pessoas. Nós estamos falando em um alcoólico que se conscientizou do alcoolismo e buscou um programa de recuperação para a vida dele. Porque sem programa não há como fazer nenhum inventário, como ele fez. Diante daquela mão levantada, ele automaticamente fez um inventário de que aquele comportamento dele poderia até levá-lo a beber. E aí ele baixa. Ele volta esse tempo depois, talvez no sentido de reparação, porque existe um programa de recuperação. E é interessante a gente pensar o que acontece depois. Em muitos casos existem volta, né? Em outros, mesmo com a Lei Maria da Penha, etc., chega-se ao final, né, trágico, né, na morte. Mas nesse caso... Eles vão ficar juntos não por uma aceitação, mas por uma revolução, por uma e aqui é o espaço do possível, né? Quer dizer, começa, é na ficção que a gente traz o espelho não só de uma sociedade, mas também o espelho de uma transformação social, que é possível pela prática do dia a dia, né? É a cada dia. Então, como é que seria essa superação? Eu também tenho esperança que a gente pode viver num mundo melhor, sem tanta violência, discriminação, preconceito, enfim, né? Uma sociedade melhor. E para mim passa pela mudança de cultura, que não é assim, e as políticas públicas, né? Eu me emocionei com a peça. Não falo muito aí, porque o homem não chora, né? Tem cabeça, o homem não chora, né? Mas eu retratei toda uma história de um alcoólico. Por isso que eu acho que quando ele chegou nesse ponto de voltar para casa, o alcoolismo é uma doença mental, física e espiritual. Então, a parte que tu tocou ali foi espiritual, sabe? A parte do espírito daquela pessoa, ela se sentiu outra pessoa, teve uma transformação espiritual, sabe? Eu sou um alcoólico e sei que eu não posso tomar o primeiro gole. Eu evito o primeiro gole todos os dias. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa que eu era, sabe? E hoje eu sou feliz com isso. Com certeza eu vou contar essa história aqui, né? Eu vim no teatro e ver como as pessoas estão focadas nisso, né? Estão pensando sobre essas coisas. Como existe gente que não faz parte dessa irmandade, que quer realmente ajudar essas pessoas, né? Então, quando a gente consegue ter uma paz com as pessoas e ter o espírito tá, em paz, com um poder superior, eu não falo de Deus, um poder superior, tu consegue ter uma vida tranquila com todo mundo, né? E é isso que eu acho que, quando tu colocou ali, que a menina teve a liberdade dela, dali em diante a vida dela. Mas ele estava bem com ela. E eu acho que dali para diante, sabe, se eles não ficassem juntos, eu ia chorar mais ainda. Mas eu acho que dali em diante, sabe, acho que a vida vai ser melhor.